Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma doença muito comum, que é o diabetes. Você que está aqui hoje, que tem alguma dúvida sobre o diabetes, nós viemos aqui para esclarecê-las para você. Então, primeiramente, o que é a doença chamada diabetes? O diabetes mellitus é uma doença crônica que é associada à insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Então, essa doença ela pode estar associada à falta de uma secreção normal deste hormônio ou então a uma ação anormal deste hormônio nas células do nosso corpo. Então, a partir daí, nós começamos a deduzir quais são os problemas relacionados a essa doença. Bem, existem alguns critérios diagnósticos para o diabetes. O primeiro deles que nós temos dito é uma hemoglobina glicada maior que 6,5%. Outro critério diagnóstico é se a glicemia pós-prandial, ou seja, a glicemia medida após uma refeição, né, ou então sem nenhum critério, esteja acima de 200 miligramas por decilitro. Mas o exame mais normal que a gente pede é a glicemia de jejum. E a glicemia de jejum, ela precisa estar acima de 126 miligramas por decilitro para estar dentro dos critérios de diabetes. Bem, existem também aqueles pacientes que precisam fazer o exame sem ter feito o jejum, como nós falamos. E aí, então, a gente usa esse critério de acima de 200 miligramas por decilitro. Temos também a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. No diabetes tipo 1, o problema está exatamente no pâncreas, ou seja, a produção da insulina está prejudicada. No diabetes tipo 2, o problema está na ação dessa insulina, ou seja, há um problema orgânico que impede, né, que esta insulina haja de forma normal, colocando então este açúcar para dentro das células. Existe também o diabetes chamado gestacional, que é aquele ligado à gravidez. Então, no período gravídico, toda mulher deve estar sendo submetida, após a 24ª semana, ao chamado teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose, então, deve ser aplicado a todas as gestantes. Não quer dizer que não precisa ela ter nenhuma história prévia de diabetes. Esse teste, para nós chegarmos ao diagnóstico de diabetes gestacional, teremos que ver valores iguais ou maiores a 92 miligramas por decilitro no jejum, 180 miligramas por decilitro 1 hora após a ingestão do açúcar e 153 miligramas por decilitro 2 horas após a ingestão do açúcar. Então, este é um teste que deve ser feito obrigatoriamente na gestante. Além de todos os problemas já conhecidos causados pelo diabetes, eu devo relembrar a você que não é simplesmente uma doença que você precisa restringir a ingesta de açúcar. Não é só isso. O diabetes, ele compromete vários órgãos e sistemas. Então, é muito comum uma doença renal associada ao diabetes, uma doença oftalmológica também, como o glaucoma, estar associado ao diabetes. Além do glaucoma, pode haver uma retinopatia, uma catarata, né? E além disso, todos os outros órgãos, inclusive a pele, pode estar prejudicada com aumento de sensibilidade. Sabe-se também que o diabetes, ele afeta muitos nervos periféricos, então o paciente pode ter também uma sensação de formigamento nos dedos das mãos, por exemplo. Então, como eu vou suspeitar que eu posso ter diabetes? Você pode perguntar, doutora, eu estou preocupado, como eu posso fazer para saber se eu tenho ou não chance de estar com essa doença? Bom, os sintomas mais comuns são
A sede excessiva, também chamada de polidipsia. Então, o paciente fica tomando muito líquido durante o dia, com muita sede. Além disso, o volume urinário aumenta. Então, o paciente fica com o que chamamos de poliúria, aumento do volume de urina. O paciente pode estar emagrecido, apesar, né, dos obesos estarem propensos a desenvolver diabetes. O paciente diabético também pode perder peso. Além disso, pode acontecer uma diminuição da acuidade visual por conta dos problemas relacionados ao diabetes, os problemas oftalmológicos que nós já dissemos, e além disso, um mal-estar geral, como fraqueza, cansaço, sonolência, por conta da alteração que pode estar acontecendo na glicemia desse paciente. Existe uma estratificação de risco que vai ser, então, colocada aqui, projetada para vocês, uma tabela de estratificação de risco do paciente que tem risco menor e risco aumentado a apresentar esse tipo de doença. Primeiro, informando a necessidade da mudança dos hábitos alimentares e também a prática de exercícios físicos. É necessário, então, que haja o diagnóstico da doença, né? E com isso a gente faz o que a gente chama de rastreamento da população e depois disso procurar vigiar mesmo para saber se o paciente está fazendo de maneira correta todas as recomendações médicas. Então, a princípio, a mudança do estilo de vida que nós temos que procurar instalar na casa desse paciente com diabetes é, primeiro, diminuir o consumo de sal. O consumo de sal deve ser o menor possível e na escolha das carnes é preferível que o alimento seja carne branca, se possível, os peixes. Além disso, a gente recomenda o consumo de verduras, legumes, hortaliças, sempre evitar frituras, preferir os alimentos assados ou grelhados. Outra coisa importante que a gente procura fazer com o paciente diabético é evitar refeições muito grandes por tempos longos de intervalo. Então, a gente prefere que esse paciente se alimente de pouco a pouco, ou seja, uma alimentação chamada fracionada. Você come um pouco e isso faz com que não faça uma interferência muito grande com o seu metabolismo. Então, o seu organismo trabalhe de maneira mais adequada. Eu espero que você tenha aproveitado essas informações e de agora em diante você possa prestar atenção na sua família, nos seus familiares, em você mesmo e poder então concluir a necessidade ou não de um atendimento médico direcionado. Obrigada.